Como eu passei no meu primeiro concurso para analista em menos de 3 meses. Esse é o segundo vídeo do canal, mas eu espero que quem esteja chegando veja ele primeiro, porque é aqui onde eu vou apresentar minha história e por meio da minha história você vai entender um pouco melhor como eu consegui esse feito. Eu fui diagnosticada com TDAH com 5 anos de idade, iniciei o tratamento desde então, e com TEA, autismo, nível de suporte 1, síndrome de Asperger, ano passado. Foi uma surpresa na minha vida e desde então, na verdade desde quando eu tive o diagnóstico do TDAH, eu comecei a fazer um tratamento médico e acompanhamento tanto psicológico quanto psiquiátrico. Eu sempre estudei em escola pública, eu nunca fiz um cursinho. Aos 12 anos eu decidi que eu queria fazer medicina e sabendo que eu tinha TDAH, eu comecei a tentar me entender. Então, eu li um livro da Ana Beatriz Barbosa, que ela fala sobre Extremamente Inquieta, sobre TDAH, e busquei entender melhor minha condição. E o que eu entendi vale para todo mundo. Quem tem TDAH tem um super poder. Sim, nós temos déficit de atenção, mas também temos hiperfoco naquilo que nós gostamos. Então, eu busquei formas de melhorar meu hiperfoco. Quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu ganhei meu primeiro livro. Esse meu primeiro livro era do Harry Potter. E foi quando eu comecei a ler. Depois, lendo com a Ana Beatriz Barbosa, eu entendi que o gatilho para um TDAH estudar, ser melhor, é ele sentir prazer na atividade que ele está fazendo, ele gostar. Assim ele consegue entrar no estado de flow, de hiperfoco. Eu era péssima em matemática, raciocínio lógico, estatística, e continuo não sendo tão boa. Mas eu comecei a tentar mudar a forma como eu via essas matérias. Então eu fui lá e peguei a história da matemática, peguei livros que contextualizavam um pouco com curiosidades, por exemplo, Uma Breve História do Tempo de Stephen Hawking, ali falando sobre a física, história da matemática. Então eu fui tentar entender pontos de interesse que poderiam me deixar motivada naquele estudo. E aos poucos eu fui, além de ler livros que eu gostava. Então, por exemplo, eu gosto muito de ler romance, e romance policial, Sherlock Holmes, Agatha Christie. Então eu sempre busquei a leitura, criar esse hábito de leitura na minha vida, e isso me ajudou muito quando eu fui estudar, porque eu conseguia estudar por mais horas. Eu não me cansava tão facilmente e a minha leitura é mais rápida. Eu já li mais de 100 livros, então assim, a minha leitura hoje é uma leitura bem mais rápida do que eu vejo uma pessoa que não tem um hábito de leitura como eu tive na adolescência. Hoje eu já não consigo ter o mesmo hábito que eu já tive, mas para quem está começando a estudar e está sentindo dificuldade, eu acho que uma boa dica é começar a ler coisas que você possa gostar, que possam ser do seu interesse. Bem, lembra que eu falei que com 12 anos eu comecei a estudar mais, estava interessada em medicina e comecei a estudar mais sobre estudo, sobre a minha mente, meu comportamento e ler livros que eu gostava também. Nessa fase, dos 12 aos 14 anos, eu comecei a fazer um estudo bem intensivo. Meu objetivo era medicina. Então, eu pegava tanto esses livros de curiosidades mais técnicos para estar me embasando, quanto eu realmente pegava os livros didáticos e lia. Então eu chegava na aula já pronta para a aula. Eu já sabia o que os professores iam falar, eles já conversavam comigo, a gente já discutia a matéria. Eu era aquela aluna nerd chata. Mas, como nem tudo é perfeito, aos 14 anos eu tive depressão. E demorou para me recuperar.
Eu cheguei ao ponto de, por exemplo, no ensino médio, reprovar por falta, mas passar por nota, coisas do tipo. E tava meio sem rumo na vida. Então, um amigo da minha família me viu naquela situação e ele investia na bolsa de valores. Achei bem legal, eu vi aqueles gráficos, aquelas direções loucas e queria tentar entender como que ele fazia aquelas previsões do preço das ações. E como eu achei aquilo interessante, ele sugeriu que eu fizesse administração de empresas, que é um curso, como dizem, né, pra quem não sabe o que é, brincadeira. Mas é um curso que abre um leque de oportunidades muito grandes onde trabalhar. Então, realmente, eu poderia trabalhar desde uma empresa qualquer, no setor administrativo, quanto no próprio mercado financeiro, talvez como uma assessora de investimentos. Na época, eu estava muito apaixonada por analistas de investimentos, né, os CNPIs. Mas essa mesma pessoa me disse: você é mulher, pega leve, começa como uma assessora, quem sabe um dia. Achei legal. Voltei pra casa e fiz o Enem, na cara e na coragem. Por quê? Porque dos meus 14 aos meus 18 anos eu não estudei. Vergonhosamente, eu deixei aquela ambição de lado nessa fase. Só que, como eu tinha estudado muito e bem profundamente, eu consegui passar na Federal Administração de Empresas, no IFSP de Jacareí. A minha única cota foi de baixa renda e foi assim que eu entrei na universidade. Então eu fiz Administração de Empresas no Instituto Federal de São Paulo por 4 anos. Durante a graduação eu comecei a trabalhar em um Banco Mercantil do Brasil, onde eu acabei sendo obrigada a desenvolver um pouco de habilidades sociais ali para poder fazer vendas. Não foi uma experiência muito boa, porque a minha rigidez cognitiva atrapalhou um pouco a noção de certo e errado. Ali é uma linha meio tênue. E depois disso, quando eu me formei, eu fui trabalhar como especialista em investimentos. Eu já tinha a certificação CPA 20. Trabalhei na Nuinvest, era ex-Invest, mas foi adquirida pelo Nubank. E 7 meses depois, a XP Investimentos me chamou para trabalhar como analista na mesa de operações. Na mesa de operações é uma forma bonita de dizer a pessoa que manda ordem para a bolsa de valores para comprar e vender ativos, seja ações, seja os ativos de renda variável. Para isso eu precisei tirar uma outra certificação, PQA Operações, da própria bolsa de valores. Lembra lá atrás que eu falei que eu queria ser analista de investimentos? Então, esse sonho continua. Então eu tirei outra certificação chamada CNPI, Certificação Nacional do Profissional de Investimento, que é para analisar ações e outros ativos de renda variável. A certificação que eu tirei em específico era técnica, que analisa por meio de um gráfico a tendência de um papel subir ou descer. Em resumo, é isso. Não utilizei essa certificação, mas foi um grande feito para mim, um orgulho para o meu pai, porque poucas pessoas têm, mulheres menos ainda no Brasil. Eu cheguei a ser líder na corretora, na mesa de atendimento. Eu tive uma equipe incrível, agradeço muito por essas pessoas que eu encontrei, eu guardo no coração. Mas a depressão voltou, junto com o estresse e o peso do trabalho. Como estava o mercado financeiro, não é fácil. Então tudo isso me desestabilizou e eu tive que repensar a minha vida, a minha carreira. Por que eu tô contando tudo isso pra você? Veja bem, eu tinha uma carreira consolidada já. Eu poderia, depois de estar bem,
voltar a trabalhar na corretora, seja na própria XP, seja em outra corretora de valores, e continuar o meu rumo. Por mais um pouco difícil, é uma carreira bem remunerada, perto da renda média nacional, mas eu não queria mais aquilo para minha vida. Chegou num ponto insustentável e estava afetando a minha saúde, não dava mais. Então comecei a pensar em alternativas. A primeira alternativa foi estudar para analista até para parte de TI. A segunda, fazer um concurso público. TI eu tentei ler livros, não rolou. Hoje até que eu tô conseguindo aprender melhor do que eu tava quando eu realmente precisava achar o que fazer. Então acho que era pra ser mesmo fazer um concurso público. E por que eu tô contando tudo isso? Veja bem, eu tinha uma carreira consolidada, tecnicamente, no mercado financeiro, já estava num cargo de supervisão, né, team leader. Eu poderia muito bem continuar na XP ou simplesmente falar que a empresa não estava me fazendo mal e trocar. Mas eu sabia que eu não ficaria feliz, eu sabia que esse não era o caminho para mim. Eu estava muito mal e eu não queria me sujeitar a continuar vivendo dessa forma. Então eu conheci uma grande amiga, se tornou uma grande amiga minha, amiga do meu noivo, Natália. Ela estava se preparando para o AFT, Auditor Fiscal do Trabalho, que foi um dos maiores concursos, não o maior concurso do Brasil, 900 vagas, incrível, com um salário de R$21 mil. E como acho que todo o Brasil também, aquilo brilhou os olhos e eu quis começar a estudar. Comprei material, comprei curso, comecei a estudar, peguei firme. Mas eu também percebi que a concorrência seria gigantesca. E no meio do caminho eu conheci outra pessoa, um parente do meu noivo, que falou sobre um concurso do lugar que ele trabalhava, FINEP, Financiadora de Projetos de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo. A FINEP, se eu fosse resumir ela, como se fosse um BNDES voltado para inovação. Então, era uma oportunidade muito boa, analista inicial acima de 16K. Só que o edital estava aberto e faltava, na época que eu soube, 3 meses, né? Pouco menos de 3 meses para a prova. Eu fiquei enrolando uma semana e meia para decidir se eu trocava a FT, que eu já estava com todo o material pronto para fazer a prova da FINEP. E no fim, eu pesei os prós, os contras. FINEP era um concurso, a princípio o edital parecia pequeno, mas na verdade não era um edital muito diferentão. Era muito voltado para projetos de inovação, ciência, tecnologia, né? Caía manual de Oslo, caía legislações específicas da área de inovação, patentes, etc. E o cargo que teria mais vagas, que é analista de projetos, realmente não teve curso. O Estratégia preferiu não fazer curso. O Gran tentou fazer um curso, mas ficou uma coisa muito resumida, ele não conseguiu, acho que nem 10% do edital ele acho que chegou a bater. Então foi um tiro no escuro, literalmente. Alguma coisa me dizia para fazer esse concurso e para mim, meu lado racional entendia que era uma melhor opção para o FT. Bem, eu comecei a me preparar. Como não tinha curso, eu estudava ali por meio de Google mesmo. Eu até conversei com algumas pessoas que também passaram no concurso. Realmente a nossa ferramenta foi Google e inteligência artificial. O que acontece? Para o mesmo tópico do edital, tinha vários artigos que poderiam se encaixar. Então eu mandava a inteligência artificial ler, baixava os artigos, né, mandava ela ler qual que se encaixaria melhor com aquele item do edital
lia com base no que ela fazia esse filtro inicial para mim. E depois eu criava resumo com a inteligência artificial, questões e mapa mental, enfim, todo o meu material de estudo eu fazia com base nisso e compartilhava com a galera. Como foi um concurso muito diferente, não tinha curso, a gente criou um grupo no Telegram e para me motivar eu postava lá as coisas que eu ia estudando e o pessoal gostava. Depois teve até uma pessoa que passou entre as primeiras colocações do Gabriel, veio me agradecer inclusive porque teve coisa que eu postei que ajudou ele, então fiquei bem feliz com isso. Bem, agora eu vou falar um pouco no geral sobre a minha preparação para não ficar tão longo, tá? Como eu contei para vocês, eu vim de escola pública, não tive uma base tão boa, fui bem autodidata na minha preparação ao longo da vida e, é claro, tinha dificuldade de matemática, estatística. Na faculdade foram as primeiras matérias que eu peguei DP. E então continuou sendo um ponto fraco meu e eu tive que trabalhar ele na minha preparação no concurso. Então, como eu sabia dessa dificuldade, eu comecei a estudar todo santo dia. Eu vi todas as aulas de raciocínio lógico com um bom professor, eu escolhi o Johnnyzinho. Então, todos os dias eu via a aula dele, até terminar todo o ciclo, mas eu fazia um estudo ativo, eu não fazia um estudo passivo. Não é ver a aula e ficar só vendo o professor falar. Eu pegava, pausava o vídeo aula, tentava resolver o exercício antes dele, conferia se eu resolvi da mesma forma. E quando eu acabei as videoaulas, era só questão todos os dias, pelo menos umas 5 questãozinhas, 3 questãozinhas de raciocínio lógico, para aquilo entrar na minha mente, nem que seja por osmose, eu precisava aprender aquilo. Eu fiz o máximo de questões que eu achei. Eu assinei a mentoria da LS. Foi uma experiência que me ajudou a entender que realmente eu precisava focar em questões. Então eu continuei focando bastante em questões, criava meus próprios cadernos, porque a LS também não tinha um programa próprio para minha carreira. E, bem, foi muita questão, muita inteligência artificial. Eu acordava 4 horas da manhã para estudar diariamente. Como eu expliquei para vocês, eu comecei estudando para FT. E quando eu estava para FT, tinha um grupo de meninas chamado Modo Turbo. E essas meninas, elas se ajudavam muito e se empurravam, literalmente. Elas acordavam 4 da manhã pra estudar e ficavam uma ligando pra outra. Meu marido ficava doido comigo, porque 4 horas da manhã o telefone tocando, ele, o que foi? Nada, amor, nada, não tem nada acontecendo não. Pode voltar a dormir e eu indo lá, 4 da madruga, estudar. Acho que teve, na reta final, bati 2 da manhã. Mas é claro, eu ia dormir 8 horas da noite. 7, 8 horas da noite eu tava na cama. E... bem, foi uma preparação intensa. Os primeiros meses, foram 2 meses e meio de preparação. Os primeiros meses trabalhando, os últimos 15 dias eu tava de férias. Então, eu conciliei ainda os estudos com o trabalho, é possível. Claro, não dá pra estudar, sei lá, 12 horas, 7 horas, mas pelo menos umas 4 horinhas por dia, umas 5 horas por dia eu tentava estudar. E uma coisa que eu queria destacar também é a parte das discursivas, que é um parênteses nisso tudo. Eu comprei um curso para fazer discursivas. Eu comprei um curso e eu também estava treinando inteligência artificial para corrigir discursiva, analisar o edital, analisar provas anteriores, criar enunciado e corrigir a discursiva. Beleza.
aprendi no cursinho, não tenho que reclamar, eu aprendi como estruturar discursiva certinho, como montar, eu não sabia, no modelo que a banca pede. E eu mandava para eles corrigirem, né, as discursivas que eu ia treinar. E eu bati 96, 99, ia batendo umas autônomas, assim, porque caramba, eu tô muito bem, vou deixar isso um pouquinho de lado e vou focar em estudar as específicas ou outra coisa do concurso. Bem, eu mandei as minhas discursivas também para inteligência artificial. Inteligência artificial me dando 7, me dando 8. Eu tenho alguma coisa errada. Ou essa inteligência artificial tá puxando muito minha nota para baixo. Bem, é erro da inteligência artificial. A inteligência artificial deve estar alucinando. E fui pra minha prova. Resultado, 7.6, 7.8, algo assim que eu tirei na prova na discursiva. Então, a inteligência artificial estava certa, eu precisava melhorar. Mas beleza. Eu queria reforçar também o seguinte. Eu cheguei a bater 12 a 16 horas por dia de estudo. Meu recorde foi 16 horas. Na reta final ali, perto da preparação. Eu mal conseguia dormir. No dia anterior à prova eu não dormia. Só que eu tinha acompanhamento médico, eu tinha psiquiatra, eu tinha psicólogo, eu tinha estimulante acompanhado, né, que quem tem TDAH usa Ritalina ou Venvance ou outro psicoestimulante. Então eu tava na dose máxima porque eu já tinha resistência, eu tomo desde os 5 anos de idade. Então assim, quando eu digo que esse é um vídeo para ter atenção a tudo que eu falo, não querer replicar, é real, porque o meu caso foi único. Então não tem como eu te falar, olha, fala exatamente como eu fiz que você vai ser aprovado. Isso não é um vídeo para isso. Muito pelo contrário. Hoje eu sei que, bem, se eu continuasse mais um pouco naquela rotina de estudos que eu tava na reta final, eu ia e fiquei doente. Mas isso é assunto para um próximo vídeo, que eu vou contar sobre um pouquinho quando eu estudei para o BNDES, enquanto eu esperava a aprovação na FINEP. E nisso eu tive um burnoutinho estudando. Bem, pessoal, passou, veio a prova, eu fiquei em 4º lugar de 3 vagas para PCD, né? Eu sou PCD por causa do autismo. Mas vale lembrar em alguns fatos, tá? Nossa, foi fácil para ela, porque ela é PCD. Vou relembrar que eu estudei em escola pública, eu tenho realmente autismo e TDAH, fui avaliada por uma avaliação neuropsicológica e por médicos, e esse foi o meu primeiro concurso. Eu tenho certeza que com o método que eu uso, eu conseguiria passar em outro concurso com tempo hábil suficiente, tá? Então, acho que a metodologia de estudo não muda muito de concurso para concurso, mas o que muda é mais o conteúdo. Esse tudo que eu aprendi muita coisa. Estudando, eu aprendi muita coisa sobre resiliência, planejamento. E é isso que eu quero passar, tanto no meu Instagram, quanto aqui no canal do YouTube, pra ajudar mesmo as pessoas a passarem por essa fase, que não é uma fase fácil da vida. Foi difícil, me esgotou mentalmente, chorei antes da prova, não consegui dormir na noite anterior, eu rezei, eu era ateia, eu dei tudo de mim pra isso. Então assim, se você abriu esse vídeo esperando uma fórmula mágica, não é esse o caso, não vou conseguir te ajudar com isso, mas eu vou conseguir te ajudar com uma orientação, com dicas gerais, com métodos que funcionaram pra mim. Aqui eu dei várias dicas ao longo do vídeo, ao longo da minha experiência, como eu fiz pra começar a gostar de estudar, como eu fiz pra ler, criar esse hábito, melhorar minha velocidade de leitura.
como eu fiz com que eu tinha dificuldade, e tem muitas outras coisas que eu quero compartilhar com vocês. Então, siga esse canal. Esse é o primeiro vídeo de muitos, eu espero. Eu sou uma entusiasta de inteligência artificial e espero trazer mais material sobre isso para vocês, que eu acho que compensa muito, no sentido de, pô, quanto você paga aí em materiais para concurso, sendo que a inteligência artificial às vezes pode te entregar, ou então o tempo que você gasta fazendo um resumo à mão, você poderia só estar lendo, conferindo se a IA fez certo e salvar o PDF. Foi um relato longo, foram 2 meses e meio, mas 2 meses e meio de uma pessoa que já foi treinada na adolescência para estudar, então eu já sabia como estudar. Eu encarei esse desafio como a única alternativa na minha vida e foram os 2 meses e meio mais intensos da minha vida. Quase perdi meu marido, porque foi muito difícil para ele, carregou a casa, a vida nossa nas costas, coitado. Então eu precisei de muito apoio familiar e eu tenho muita sorte. E é isso, eu espero que você possa tirar algo útil dessa experiência toda. Desculpe esse vídeo ser gigante e prometo melhorar. Sucesso, curta, compartilhe, siga o canal e pra eu saber se você tá gostando e fazer meus conteúdos. Até mais, tchau, tchau!